Oi, pessoal, bora lá, vamos seguir com o nosso estudo do livro Xamã Urbano, de Serge Carrilli King, um estudo do xamanismo Kahuna, um estudo da filosofia Runa sob a ótica de Serge Carrilli King. Esse xamanismo, essa filosofia, ela aborda a mente humana em profundidade. Então, ela é importante para o nosso autoconhecimento, para a nossa autopercepção e também para a gente desenvolver ferramentas para a gente co-criar uma vida mais feliz, próspera, abundante, saudável e feliz. É legal que assim tem exercícios muito práticos, né, que ajudam a gente nesse processo. Então, vamos lá, seguindo aqui o nosso estudo, nós estamos na quinta aventura, que é iniciando a mudança por meio da intuição. E hoje a gente vai estudar Hailona, Hailona, a intuição criativa. Então vamos lá. A Hailona se refere à arte da previsão. É uma antiga palavra que significa sintonizar a intuição. Então, sintonizar a intuição. A previsão em si é uma técnica de disponibilizar a informação intuitiva para a mente consciente. Então, a intuição é uma inteligência, mas é uma inteligência que está muito mais ligada ao nosso subconsciente, à nossa percepção emocional, psíquica, do nosso unihipili, do que da mente racional, do consciente. Então, a gente, para conseguir trazer isso, para a mente consciente, a gente precisa aprender a fazer essa conexão, Então, o processo básico é focar conscientemente uma questão e então deixar o eu interior, Então, essa conexão, mente consciente, subconsciente, o Unihipili, lhe dar a resposta por meio de algum tipo de combinação de sinais e símbolos. Para algumas pessoas isso vem muito claro, vem palavras, vem pacote de energia, pacote de informação e a coisa fica lúcida, fica clara na sua mente do que se trata, Quais as respostas, mas na maioria dos casos vem através de símbolos, imagens que aparecem na tua mente, e aí você com a sua mente consciente faz a interpretação, Na maioria dos casos, os significados dos sinais e símbolos, as combinações padrão já foram explicados anteriormente. Alguns métodos de previsão comumente usados são o arremesso de moedas, no caso do I Ching, a distribuição das cartas de tarô, por exemplo, são meios do teu consciente de você trazer aquilo que está no subconsciente para o consciente. Então, essas ferramentas materiais, práticas, ajudam nesse processo. O conceito ensinado no sistema xamã diz que o eu interior capta a informação desejada por meio da rede, da transmissão ou do campo e manipula os sinais e símbolos de tal forma que o padrão de combinação fornece a resposta mais próxima possível do método escolhido.
Numa leitura do I Ching, você pode dizer que o subconsciente reúne informações desejadas por meio da intuição. Então, levando em consideração a força da gravidade, a resistência do ar, a força muscular e a fricção da superfície, as moedas vão caindo de modo a mostrar um padrão significativo. Nos próximos trechos, descreverei um antigo método havaiano de previsão, um método africano modificado e um método muito flexível inventado por mim, inventado por Serge King, construindo de acordo com alguns modelos antigos. Lembrando, né, gente, que a todo momento do agora a gente pode mudar o nosso futuro. Então, quando a gente abre um oráculo, seja ele qual for, né, dentro dessa filosofia, e eu acredito muito nisso, ali vai se manifestar, né, o futuro mais provável a partir da minha vibração do agora. Mas se eu mudar a minha vibração, eu posso mudar o meu futuro. Então, quando eu vou fazer algo, porque eu também faço pra mim, né, gente? Eu faço leitura de tarô pra mim, de vez em quando eu vou num tarólogo, enfim. Eu gosto sempre de afirmar, né? Para que o meu subconsciente me mostre a verdade a partir do que eu sou agora, né? E que eu consiga enxergar com clareza aquilo que é bom, que vai me trazer um futuro próspero, feliz e que pode ser reforçado, e aquilo que é ruim, que deve ser modificado, que deve ser transmutado, né? Então, eu gosto de estar nesse lugar de poder. Eu sou co-criadora da minha realidade. Por que co-criadora? Porque eu crio a partir da minha totalidade junto com a divindade, junto com Deus, né? Eu sou co-criadora. E junto com Deus que está ao meu redor, né? Em tudo e todos ao meu redor, né? E é muito lindo, é uma engrenagem maravilhosa. Você já parou para pensar nisso? Que é uma grande engrenagem, mas que a partir do meu movimento de consciência, de lucidez e de escolha e de mudança de padrão, porque a gente escolhe, mas tem que mudar o padrão de fato. A engrenagem, ela vai se equilibrar e ela vai se movimentar de uma maneira diferente, né? E eu acho isso sensacional, eu acho isso muito legal. Aí ele conta aqui, né? Ele fala um pouco sobre alguns oráculos, né? É interessante assim. É bem interessante. É bem interessante. Eu vou falar alguma coisa, tá, gente? Eu não vou ler tudo, não, porque eu acho que no final das contas, assim, a forma não faz tanta diferença, mas é divertido. É divertido. Aqui, ó, vou falar sobre as pedras xamânicas. Então ele fala, né? Ele conta. Eu costumo ensinar esse método nos meus cursos, que é dividido em 3 partes. O método utiliza um total de 7 pedras, que não precisam ser necessariamente pedras. Geralmente forneço aos alunos 7 contas de plástico. Você consegue entender que tanto faz a ferramenta? A ferramenta ela é só um meio pelo qual a tua intuição vai fluir. Então, assim, no que você acredita? No que você coloca poder? Né? Em conchas, em cristais diferentes, coloridos, em pedras, ou em contas de plástico. Tanto faz, né? É uma maneira de você ancorar a resposta, tá bom? Cartas de tarô, é que o tarô é mais complexo, né? Porque o tarô tem aquela questão dos arquétipos. Cada carta está relacionada a um arquétipo, é mais amplo,
né? A leitura do tarô é uma leitura também arquetípica, é mais ampla. Mas ela nada mais é do que também é uma ferramenta, né? Que vai te mostrar as coisas a partir do teu subconsciente, vai te mostrar de maneira consciente o que está acontecendo no aqui e agora. Mas vamos lá, as contas de plástico. Então, ele sugere que sejam 7. Uma branca, uma vermelha, uma laranja, uma amarela, uma verde, uma azul e uma violeta. Os alunos que gostam do método frequentemente compram o material e depois montam um conjunto pessoal. As pedras semi-preciosas são bastante populares e também as pedras de basalto polido pela água, pintadas de leve com cores variadas. Ele dá algumas opções. Para meus alunos cegos, recomendei berloques, daqueles usados em pulseiras, né? Então, quando você é cego, os teus olhos estão muitas vezes no tato, na ponta dos dedos. Então, berloques, né? Que são usados em pulseiras, né? Com texturas diferentes, com formatos diferentes. Se você gosta de cristais, pode fazer um belo conjunto, formado por quartzo claro, por exemplo, rodocrosita ou quartzo rosa, cornalina, citrino, malaquita, aventurina, turquesa, sodalita, ametista, fluorita roxa. O ideal é que a pedra tenha pelo menos 1 centímetro e 2 milímetros, 1,2 centímetro de diâmetro. E na apresentação a seguir, vou pressupor que você tenha um conjunto de pedras nas cores mencionadas. A partir do momento que você tem as suas pedras, você vai dar um significado para cada uma dessas pedras. Você pode fazer o seu oráculo pessoal através da tua intuição, e a tua intuição vai dizer, né, qual a conexão de resposta, de significado que mais faz sentido para o seu pacote de crenças. É isso! Eu acredito nisso, gente. Eu acredito nisso. Eu acredito que a mente é maravilhosa. Que a gente não conhece todo o poder, né, que está por trás da mente humana e da sua relação com o visível e com o invisível. Mas eu entendo que o misticismo, né, como era praticado no passado, ele não cabe mais no mundo do agora. Que, claro que a gente tem que ter humildade, tem muita coisa que a gente não vai conseguir compreender, mas buscar alguma explicação plausível, procurar compreender os fenômenos. Eu tenho prazer em fazer isso, eu gosto de fazer isso, sabe? E esse tipo de estudo aqui me permite fazer isso, né? Não é porque tem todo um simbolismo por trás, toda uma linguagem por trás, né? Que é uma linguagem subliminar. E isso influencia muito a nossa mente racional, a nossa mente consciente, né? E, enfim. Aí ele coloca aqui, ó, né, que o ideal é que a pedra tenha pelo menos 1,2 centímetros de diâmetro, eu acho que para facilitar a questão do tato. E na apresentação a seguir, vou pressupor que você tenha um conjunto de pedras nas cores mencionadas. Aí ele coloca aqui, né? A técnica sim e não. Nessa técnica, utilize apenas a pedra branca, a vermelha e a verde. A pedra branca é chamada de Kumu, K-U-M-U, a pedra fundamental. E as outras de E-O, as pedras resposta. Então, nós temos a pedra fundamental e as pedras respostas.
Isso quer dizer que a resposta será dada pela pedra que cair mais perto da pedra branca, de qualquer lado dela. Então, a pedra que cair mais perto da pedra branca, que é a pedra comum, independente do lado que cair, é a resposta. Nessa técnica, as pedras vermelhas significam não. E a pedra verde significa sim. Relaxe, faça uma pergunta qualquer que possa ser respondida com sim ou não. Tenha cuidado com perguntas que utilizem a palavra deve. Não é conselho, é a resposta pragmática. Sim ou não. Não é devo fazer isso, devo fazer aquilo. Né? É sim ou não. O deve tem a ver com padrões ou regras. E o seu subconsciente frequentemente possui lembranças de mais de um conjunto e torna a pergunta ambígua. Independente do motivo, essas questões tendem a ser menos eficientes. Quando você estiver pronto, pegue as pedras e lance-as à sua frente. Se fizer perguntas do tipo teste, você poderá ficar paralisado com a dúvida implícita. A única diferença entre o médium profissional e o resto da população é que os médiums confiam na resposta, não levando em conta os fatores do estresse. Quanto mais você confiar, mais precisas serão suas respostas. Lembre-se também de que as respostas estão falando apenas do seu subconsciente e dos seus padrões e não tem nada a ver com o modo como os outros veem a situação ou como ela realmente pode acontecer. São previsões a partir dos seus padrões, é a sua energia que está sendo colocada ali. Entende? Eu acredito nisso, gente. Para mim, me parece ser muito coerente. Você poderá perguntar sobre qualquer coisa, mas essa técnica é particularmente útil para se descobrir atitudes e crenças no nível do subconsciente, receber informações sobre as percepções inconscientes de outras pessoas e situações. Você pode se conectar com a energia de outras pessoas também, claro que com ética, né, gente? Ao fazer perguntas, claro que com ética, gente, eu preciso repetir isso, claro que com ética, não vai invadir o campo energético do amiguinho se ele não pedir, entende? Não faça com outro aquilo que você não quer que faça com você. Eu acredito muito nisso. Você dá abertura para outra pessoa fazer isso em você. Eu não gosto. Eu acho que a gente tem que ter ética. Bom, ao fazer perguntas sobre assuntos que realmente o preocupam, você sentirá a vontade de lançar as pedras novamente quando você não gostar da resposta. Sugiro que você não o faça, porque isso poderá estimular o medo e a supressão e pode te paralisar. Em vez disso, recomendo o seguinte processo. O processo xamânico secreto para obter a resposta que você quer. Porque às vezes a gente está numa situação de angústia, de insegurança, com vários caminhos se mostrando e a gente não sabe exatamente qual o melhor caminho, né? E aí é interessante, assim, por exemplo, perguntar para o seu subconsciente, né? Que é uma inteligência mais ampla. Perguntar, né? Falar, olha... E aí você pode perguntar para o seu subconsciente alinhado com a sua divindade interna também, né? Você se conecta também com a tua divindade interna, alinha
se alinhe, né? E pergunte de maneira clara. Então, tenho 3 caminhos. A resposta é sim ou é não. O caminho número 1 é o caminho que tem uma maior probabilidade de me trazer felicidade. Aí você pergunta, o caminho número 2 é o caminho que tem uma maior probabilidade de me trazer felicidade? E o caminho número 3? Caminho número 3, o melhor caminho para me trazer felicidade? Pode ser que a resposta venha de maneira muito clara. E venha o 1, ou 2 ou 3. Ou pode ser que venham 2 caminhos. Aí tanto faz, você pode fazer uma coisa ou outra, você vai ser feliz. Porque o que é, né, felicidade? Quer dizer, você vai ter uma reciprocidade maior com a vida, você vai ter mais momentos prazerosos com aquele caminho, mais felicidade, mais realização pessoal com aquele caminho, enfim. Tanto faz 1 ou 2, né? Depende da resposta que vier, mas assim, para exemplificar, né? E aí, vamos lá. O processo xamânico secreto para obter a resposta que você quer. Tente obter uma resposta das pedras de que você não gosta. Reconheça a resposta como uma tentativa ou como representativa de um padrão atual. Aquilo que isso aqui que ele está falando é quando a resposta vem e você fica inseguro, você não sabe ao certo se você conseguiu fazer a conexão direito, você não gostou da resposta que veio. Então, para você, ele te dá aqui um caminho, né, para você ter uma relação mais saudável com a questão do oráculo, né? Que não é ficar toda hora puxando uma carta, puxando uma carta, puxando uma pedra, sabe, um oráculo. Então, assim, você reconhece a resposta como uma representativa de um padrão atual. Se ali veio uma coisa que eu não gostei, é porque alguma coisa que eu estou pensando, sentindo e fazendo hoje não estão alinhadas com o caminho que eu escolho seguir. Então, isso que se mostrou na resposta é um reflexo de quem eu sou hoje. Então, eu preciso me mudar, me melhorar e me alinhar com aquilo que eu quero. Aí, ele dá uma terceira alternativa aqui. Agarre vigorosamente 2 pedras da resposta e troque suas posições, gritando ao fazer isso. Esse é o novo padrão. E aí você coloca, né, muita emoção. Unirripile, lembre-se disso, né? Então, assim, veio uma resposta que você não quer. Você não quer aquilo. Veio uma coisa que para você, para os seus olhos é ruim, né? Então, você pega as 2 pedras de respostas, né? Lembra que é uma verde, uma vermelha. E aí tem a branca, que é a do centro, né? A verde e a vermelha, as 2 respostas. Você troca o lugar delas, né? A resposta que veio foi não. Você fala, eu quero sim. Eu quero ficar rica. Eu quero ser saudável. Eu quero ser feliz. E aí você coloca... você fala alto, com convicção, com firmeza. Subconsciente, unirripile, eu quero isso para minha vida, né? E aí você registra isso com força, né? No seu subconsciente, com força, não é que eu falo assim, com uma emoção forte, né? Que as coisas ficam registradas no nosso subconsciente a partir disso, né? Com vigor. Ele até sugere aqui, ó, para você gritar. Esse é o novo padrão. Lembre-se dele. É isso que eu quero. Porque você está falando com você mesmo, né? Meu subconsciente, eu quero isso.
com vigor, né? Isso vai transmitir uma forte impressão sensorial ao seu subconsciente e lhe ajudarão a estabelecer um novo padrão com melhores resultados. Aí vamos lá, ele fala também, ó, sobre a técnica do conselho. Use as 7 pedras. Lembra que a gente estava, né, na técnica do sim ou não, que são só 3. Aqui são 7 pedras, que pode ser as pecinhas de plástico, podem ser cristais, o que você preferir, o que você tiver mais fácil aí para você. 7 pedras. Então aí ele dá uma sugestão aqui de significado para cada pedra, tá? A branca ainda é o kumu, por exemplo. Apesar de estar incluída na lista dos significados a seguir, junto com as pedras E-O, que são as pedras de resposta, né? Então, a branca ele considera como primeiro princípio, palavra-chave, percepção. O vermelho, segundo princípio, palavra-chave, liberdade. O laranja é o terceiro princípio, palavra-chave, foco. O amarelo é o quarto princípio, palavra-chave, persistência. O verde é o quinto princípio, palavra-chave, amor. Azul é o sexto princípio, palavra-chave, confiança. E o violeta é o sétimo princípio, palavra-chave, flexibilidade. Interessante que é da cor dos chakras, né? Vermelho, chakra laríngeo, laranja, chakra sexual, amarelo, chakra do plexo solar, verde do chakra cardíaco, azul, aqui, ó, da região do laríngeo e dá para dizer que do frontal também, né? Normalmente aqui é azul celeste e aqui um azul índico, né? No frontal azul índico, mas aí ele colocou um azul só. E aí o violeta como, né, chakra coronário. É só uma curiosidade, ele não faz essa relação aqui no livro não, mas eu fiz essa relação para vocês. Quando você estiver pronto, relaxe, concentre-se numa solicitação de conselho como: qual é a melhor maneira de conseguir o que eu quero? Ou qual é a melhor coisa para se fazer numa determinada situação, né? Você fala nessa situação. Lembre-se de que essa técnica não responde nem sim nem não. Então, lance as pedras e leia aquela que estiver mais próxima da branca. Você joga e deixa elas caírem, né? E aí a pedrinha que cair mais próxima da pedra branca é a pedra de conselho, é a pedra que você vai ler. Use uma combinação dos princípios com a palavra-chave para deduzir uma resposta à sua pergunta. É da natureza da previsão nas respostas precisarem de tanta intuição quanto as perguntas. Em vez de pedir um conselho referente a um assunto específico, peça um plano de ação, determinando antes o número de pedras que você quer que façam parte da resposta. Por exemplo, olha só que interessante. Gente, tudo isso é muito leve. É uma brincadeira. Entende? É o xamanismo do aventureiro. É uma brincadeira. O mundo é um sonho. A vida é um sonho, né? Então, muito leve. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para as pedras, né? Para o meu oráculo das pedras, né? Que se comunica com a minha inteligência, né? Do subconsciente.
Qual o melhor caminho para se tomar nessa situação? Aí vai se manifestar ali, né? Há algumas pedras, você faz a leitura. Ah, legal, né? E aí você fica com aquilo registrado e você deixa rolar, entendeu? Deixa fluir, deixa rolar, né? Flexibilidade, né, gente? Flexibilidade, leveza. Então vamos lá. Em vez de pedir um conselho referente a um assunto específico, peça um plano de ação, determinando antes o número de pedras que você quer que façam parte da sua resposta. Por exemplo, se você perguntar, apresente-me um plano de ação de 3 fases para aumentar a minha renda. E saírem as pedras, laranja, vermelha e verde, nessa ordem, né? Quanto mais perto da pedra branca, né, é a primeira pedra, é a ordem. Quanto mais distante da pedra branca, é a segunda ordem, né? Esclareça suas metas. Por exemplo, né, saíram as pedras daqui, né? Laranja, vermelha e verde. Então, esclareça suas metas. A pedra laranja, vamos ver qual foi o raciocínio que ele colocou aqui, ó. Pedra laranja é o terceiro princípio, que a palavra-chave é foco, que é o que ele determinou antes, né? Então, esclareça suas metas, escolha de fato o que você quer, né? Aí depois a segunda pedra foi vermelha. Como que eu posso interpretar o vermelho aqui, né? Palavra-chave liberdade, liberdade. Então, acabe com a culpa. Acabe com a culpa, seja livre, faz sentido, né? E a pedra verde, a palavra-chave é amor. E faça o que você adora, faça o que você ama. É uma maneira de interpretar aquelas pedras e é um caminho, né? Então tenha isso como norte. Claro que isso está de forma simplificada, porque provavelmente você teria muitas outras ideias. Ou, em vez de pedir um conselho ou um plano, você poderá perguntar: o que está me impedindo de atingir minha meta? Lance as pedras e leia a resposta da pedra mais próxima da branca, só que dessa vez no sentido oposto. Então, por exemplo, né? Vermelho, ele coloca aqui, pode estar relacionado a um estresse mental e físico, porque aqui o enfoque da pergunta foi outro, né? O que está me impedindo? Normalmente o que impede a gente é uma coisa negativa, né? Então, excesso de foco, né? Que o vermelho é foco. Será que você não está com estresse? Será que você não está muito rígido, né? Estresse mental e físico. Laranja, ele coloca... perdão, gente. O vermelho tem a ver com liberdade. É o laranja que é foco. Dentro dessa classificação que ele inventou, que ele fez. É importante deixar claro isso. A gente está aqui para ampliar a consciência. Então, o vermelho dentro dessa classificação, a palavra-chave é liberdade. Então, estresse mental ou físico, né? O laranja, falta de foco, né? Porque a palavra-chave do laranja é foco dentro daquilo que ele colocou. O amarelo, a palavra-chave é persistência. Então, será que você não está procrastinando? Será que você não está protelando alguma coisa, né? Porque a pergunta foi o que está impedindo. O que impede é uma coisa ruim. É uma coisa, né, que tem uma qualidade mais negativa. Azul. O azul é confiança. Qual o contrário da confiança? O negativo da confiança? Medo e dúvida, insegurança, né? E o violeta, a palavra-chave, ele coloca como flexibilidade. Então, uma leitura negativa, contrária à flexibilidade é rigidez. Então, ele coloca, será que seus pensamentos não estão muito rígidos?
Na hora que você vai interpretar, você pegou lá as pedrinhas todas, você fez a pergunta: o que está me impedindo de atingir a minha meta? Joga, e aí você vê a pedra que estiver mais próxima da pedra branca vai ser a resposta. E aí ele deu aqui, ó, um significado, né? Para cada contrário, para cada uma das cores das pedrinhas. Vamos lá. É um oráculo facinho de fazer, né, gente? É interessante isso. Aí ele coloca aqui, ó, o lance das imagens. Esse é um dos maiores segredos da arte da previsão xamânica. Imagine um antropólogo numa ilha deserta observando o xamã da vila lançar conchas ou ossos e pedras, e então fazer a sua leitura atentamente. Outra coisa, gente, conforme você vai praticando essa comunicação entre mente consciente e subconsciente, isso vai ficando cada vez mais fácil, né? Tudo vem, para a maioria das pessoas, pelo menos, através de símbolos. E você pode ir se exercitando nisso, né? Você pode ir se exercitando. Vai ficando mais fácil. E a gente projeta muito poder nas pessoas que às vezes elas nem... Não é assim, né? Essa coisa tão mística. Você, de repente, tem um poder muito grande dentro de você, uma sensibilidade muito grande dentro de você. E desperta isso, e essas ferramentas podem ser usadas para você, para te ajudar, né, no teu dia a dia a ter mais lucidez, a ter mais clareza, a se comunicar com o universo do invisível, né, e pouco a pouco você vai criando um relacionamento mais íntimo com esse seu subconsciente, né, e vai ficando mais seguro. E aí você não precisa da aprovação dos outros, você não precisa da aprovação de ninguém. É um diálogo interno, né? É uma coisa muito interna. Enfim. Aí ele coloca aqui, ó, o cientista vê o xamã fazer isso repetidamente. Mesmo assim, não consegue entender os sentidos dos objetos ou daquela configuração. E não acredita quando o xamã lhe diz que não existe sentido nenhum, a não ser que ele considere o xamã um impostor. Então vamos lá, ele não acredita quando o xamã lhe diz que não existe nenhum mesmo, a não ser que ele considere o xamã um impostor. O que o xamã está fazendo está olhando para as imagens. Na minha opinião, essa é uma forma mais sofisticada de arte divinatória, porque estimula a mais profunda intuição por meio de símbolos e associações. Para utilizar essa técnica com as suas pedras, relaxe e peça uma imagem que represente o atual ou o futuro estado, lugar, situação ou condição da pessoa. Então, lance todas as pedras, sem diferenciar as que são Kumu ou Eo. Depois que as pedras forem lançadas, olhe para elas sem nenhum esforço. O que aparece é uma imagem conhecida. Me lembra a leitura da borra do café, né? Que aparecem umas imagens ali, que a pessoa que é treinada para fazer a leitura nesse oráculo faz a interpretação dos símbolos que aparecem ali e assim, mais uma vez, né? É uma coisa, uma percepção extrapsíquica de relacionamento entre mente consciente e mente subconsciente. Então vamos lá, imagine que as pedras são como pontos naquelas charadas dos livros infantis e tente ligá-los de diferentes maneiras com linhas imaginárias. Embora os chamemos de imagens, algumas vezes o sentido principal vem do sentimento. Você poderá simplesmente contemplar a imagem e identificar as associações ou lembranças que lhe vêm à mente,
se conecta com a imagem e o que vem para você? Porque é você que está fazendo aquela leitura. É você que está fazendo aquela leitura. Então aquilo tem que fazer sentido para você. Você está enxergando aquele desenho. Então assim, o teu subconsciente está induzindo a sua mente consciente a enxergar aquilo daquela forma. Quando você vê as nuvens no céu, por exemplo, né? Você vê lá uma coisa que tem um formato meio de cachorro, você vê uma coisa que tem um formato meio de montanha, você vê um dragão, uma nuvem no céu. É você que está enxergando aquilo. Teu subconsciente está fazendo com que a tua mente consciente enxergue aquele símbolo. E aquilo tem a ver com a resposta da tua pergunta. Né? Mesmo raciocínio aqui. É isso que a gente tem que entender, né? É subjetivo. E quanto mais você treina, mais assertivo, mais perceptivo, mais a conexão com o seu subconsciente, com essas energias psíquicas do invisível, vão ficando mais claras para sua mente consciente. É interessante isso, né? Bom, então você poderá simplesmente contemplar a imagem, identificar as associações ou lembranças que vêm à sua mente. Se achar melhor, você também poderá levar em conta o significado das pedras apresentadas na técnica de escrita. Você pode, né, se você está trabalhando com as pedras, levar em consideração isso também. Para algumas pessoas essa técnica é fácil. Outras terão de praticá-la por um tempo antes que as barreiras para essa espécie de percepção sejam eliminadas. Porque se tem que ser uma coisa solta, fluida, leve, entenda. É uma interpretação, é uma coisa meio lúdica, mas que você vai dando espaço para que as coisas fiquem claras, para que a tua mente racional baixe um pouquinho a guarda e permita que as respostas venham. É legal isso, hein, gente? Se a configuração obtida ainda não lhe disser nada, apesar das suas tentativas, agradeça ao seu subconsciente por tentar, solicite-lhe uma imagem diferente da mesma coisa e lance novamente. Então você conversa com seu subconsciente, com seu Oniripili e fala: eu ainda não entendi. Você pode me mandar outra mensagem, outro sinal de maneira gentil? Você pode utilizar também o processo de mudança de configuração apresentado na primeira técnica, se não gostar da imagem. Isso pode até funcionar como um processo de cura à distância, se você pedir uma imagem da condição de outra pessoa. Nesse caso, você poderá melhorar muito a imagem ou modificá-la ao mudar as posições das pedras. Queridos, eu vou terminar a aula por aqui, porque já estamos a 43 minutos nessa aula. E a gente vai continuar ainda com esse capítulo falando sobre intuição, né? Sobre essas percepções psíquicas extrasensoriais na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, um grande aloha para vocês e até a próxima semana, tá bom? Tchau, tchau.